Oi, Nutris, tudo bem? Hoje eu vim aqui pra fazer uma live. Vocês viram, né? Quem não é do sul aqui, tô toda encasacada porque tá muito frio em Porto Alegre. Mas enfim, estamos aqui no quentinho, estamos no consultório. E eu tô aqui pra falar um pouquinho mais sobre taxa metabólica basal, prescrição nutricional, como é que a gente faz os cálculos, como é que não faz, né? Como é que a gente elabora a nossa conduta, enfim. Para quem não me conhece, tá chegando por agora aqui, eu sou nutricionista esportiva, né? Me formei já há 10 anos e trabalho na área da nutrição específica, né, de forma mais específica os treinamentos de endurance, assim. Então, o meu nicho é bem para atletas de maratona, triatletas, atletas de Ironman, atletas de Audax, enfim. E eu vejo que as nutricionistas têm grandes dificuldades de como fazer a prescrição nutricional, como sentar e calcular, né, a prescrição desse atleta ou desse paciente, que ele é um atleta amador, que ele trabalha, mas mesmo assim ele tem ali 2-3 horas de treinamento por dia. Eu vejo que as nutris têm muita dificuldade nisso e por isso que eu resolvi criar Simplificando para que a gente dissemine melhor o conhecimento dentro da nutrição esportiva. Bom, então vamos lá, vamos começar falando sobre a taxa metabólica basal e o que influencia na taxa metabólica basal, né? Então assim, a gente tem a taxa metabólica basal, ela nada mais é da quantidade de calorias que você gasta no dia, né? Sendo que tu deveria ficar lá paradinho, né, quietinho, quantas calorias você gastaria para isso? Ou seja, o que vai influenciar nessa taxa metabólica em repouso? Como é que a gente consegue mensurar essa taxa metabólica? A gente tem formulações que fazem então com que, né, que na verdade vem de estudos científicos na área, que estudaram populações específicas, né, de homens, mulheres, enfim, e eles fizeram então fórmulas que a gente acaba utilizando durante o nosso atendimento. Outra forma que a gente tem como mensurar a taxa metabólica basal, que até a gente tem aqui na Care Club Porto Alegre, é analisando então a taxa metabólica através das trocas de gases, né? Então, de oxigênio e gás carbônico. Com isso, então, a gente tem um laudo, né, que faz ali, que nos mostra direitinho qual é a taxa metabólica daquele meu paciente. O que acontece? O que vai influenciar na taxa metabólica? O gênero, né, então se é homem ou mulher, a quantidade de peso muscular que essa pessoa tem, o tipo de rotina dessa pessoa, ou seja, se ela é uma pessoa que treina 1 hora por dia e fica as outras 23 horas sentada, isso vai influenciar o treinamento físico desta pessoa, tá? Então, se a gente for aí pegar uma pessoa que faz 5 horas de treinamento por dia, isso a gente tem que considerar na taxa metabólica, tá? Aliás, no gasto energético. Porque assim, o gasto energético do dia, o que tem dentro desse cálculo? A taxa metabólica basal, o fator atividade e o efeito térmico aí do alimento, a termogênese do uso de medicamentos e assim por diante, tá? O que a gente consegue mensurar de uma forma muito boa? A taxa metabólica basal, quem tiver acesso a calorimetria indireta é ótimo, mas se não tiver acesso, a gente tem fórmulas preditoras, né? E a questão
do gasto energético referente ao treinamento físico, a gente faz através dos equivalentes metabólicos, ou seja, aqueles famosos METs que a gente acaba aprendendo lá na faculdade. Bom, o que é importante da gente analisar? A gente tem vários tipos de fórmula que vão nos dizer a taxa metabólica basal. Denise, como é que eu vou saber qual a fórmula que eu vou usar para aquele meu público? Eu acho que daí tu tem que sentar e analisar qual é o teu público. Eu normalmente faço a taxa metabólica basal através daquela formulação, né, para aqueles pacientes que não fizerem a calorimetria, que é um valor à parte, né, da consulta, eu faço a taxa metabólica através do McArdle, que é a estimativa de taxa metabólica basal de acordo com o peso magro dessa pessoa, tá? Que eu vou anotar aqui para vocês qual é a fórmula, porque essa fórmula, na verdade, a gente tem ela lá no Diet Box, que é o programa que eu acabo utilizando, que é 370 mais 21,6 vezes o peso magro dessa pessoa, ou seja, o peso livre de gordura, que é essa fórmula aqui, ó, que eu tô colocando aqui pra vocês, ó. Esta fórmula aqui, ó. Estão vendo? 370 mais 21,6 vezes o peso livre de gordura ou o peso magro dessa pessoa. Isso vai estimar, então, a taxa metabólica em repouso desses atletas, tá? Denise, como é que tu chegou nessa formulação, né? Primeiro estudando, né? Primeiro eu comecei, quando eu me formei em nutrição e quando eu não fiz uma disciplina de nutrição, porque na época não, de nutrição esportiva, porque na época não tinha na PUC, mas eu tive, se não me engano, acho que umas 4 aulas de nutrição esportiva. Nessas aulas de nutrição esportiva, a professora, que era a Raquel Dias, deu pra gente várias formulações e uma tabela de equivalentes metabólicos. Dentro dessa tabela, dessa apostila que ela nos passou, tinha a taxa metabólica para ser usada pela FAO. Se não me engano é FAO 1985 e eu acho que agora a FAO também já fez uma mais atualizada, tá? E daí eu fazia aquela, estimava o fator atividade do meu paciente, então se era um paciente que fica o dia inteiro sentado, eu colocava atividade leve para esse paciente. Se ele era um cara, por exemplo, que era um cara que treinava, mas que ele trabalhava, por exemplo, como, sei lá, atendente de loja de sapatos, que ele tinha que subir e descer várias vezes e tal, aí eu acabava aumentando o fator atividade dessa pessoa. Com essa formulação que eu passei para vocês de peso livre de gordura que a gente utiliza, a gente também tem que considerar o fator atividade dessa pessoa no dia, né? Então a gente vai estimar a taxa metabólica com essa formulação do McArdle, com o fator atividade, e daí vai nos dar, digamos ali, 2.000 calorias no dia, tá? Esse é o quanto que ela deveria estar consumindo. O que acontece? Eu, Denise, como trabalho com pacientes de endurance, com pacientes que fazem exercício todos os dias e diferentes tipos de exercício e diferentes intensidades de exercício, eu tenho que questionar para o meu paciente quais são os dias que ele faz exercício, a modalidade do exercício, a intensidade do exercício e o tempo de exercício. Denise, isso é complicado. Claro, é complicado eu passar isso aqui numa live para vocês, tá? Eu já estou elaborando na minha cabeça a gente fazer um workshop online aí somente sobre isso, tá? Então, até quem tem interesse, coloca aqui pra mim. Se tem interesse, coloca um sim ou não, tá? Mas, enfim, retornando.
a gente tem que saber tudo isso do paciente. Então, quando eu vou atender um paciente, eu tenho um questionário pré-consulta. Ou seja, quando ele agenda comigo, eu vou encaminhar para ele um questionário e dentro desse questionário eu montei uma planilhazinha que ele coloca o que ele faz de atividade por dia. Então, na segunda-feira, por exemplo, tá? Eu tenho pacientes que fazem... Vamos pegar o exemplo do triatlon, que é o maior, tá? Eu tenho um paciente, por exemplo, na segunda-feira faz natação, corrida, bike e a funcional. 4 exercícios. Todos esses exercícios eu tenho que considerar nesse dia. Na terça-feira, ele tá fazendo pedal e natação. Eu vou considerar esses 2 exercícios no dia. Na quarta-feira, ele tem treinamento de pista e, digamos, treinamento de natação. Treinamento de pista de corrida. Eu vou lá e considero esse treinamento. Na quinta-feira ele tem treino de pedal e treino de natação. Ah, Denise, mas então eu vou usar o mesmo cálculo de terça-feira? Não dá, porque às vezes o treinamento de pedal da quinta-feira, ele é um treinamento de tiro de pedal, que a intensidade é mais alta. Ou às vezes o cara tá fazendo um treinamento de pedal, mas ele faz na serra. Ou seja, a altimetria daquele percurso é mais alto, o gasto energético que esse paciente vai ter é mais alto. Na sexta-feira ele faz um treinamento de corrida, mas o treinamento de corrida é o longão que ele faz. Qual é a diferença de um treino de longo para um treino de rodagem leve? Né? O treinamento longo, normalmente, e daí isso vai depender de cada treinador e a gente tem que conversar com o treinador e a gente tem que questionar o nosso paciente, que às vezes a intensidade do treinamento longo, o treinador quer que ele faça o pace de prova, ou o treinador quer somente que ele cumpra aquela quantidade de quilometragem que ele colocou. E daí com isso o treinador vai lá e vai colocar, ó, eu quero que tu faça o treinamento de corrida longo, com batimento cardíaco entre tanto e tanto. Aí a gente já sabe mais ou menos a intensidade que aquele paciente tem que ter lá no treinamento longo. Porque, por exemplo, é diferente, eu não consigo sustentar por 2 horas uma frequência cardíaca, por exemplo, de 170, que é normalmente quando eu atinjo lá nos treinamentos de tiro. A pessoa que vai fazer uma rodagem, um treinamento longo, ela tem que manter em torno de 140, 145, 150 batimentos por minuto a frequência cardíaca para que ela consiga fazer ali as 2 horas de atividade ou 3 horas de atividade ou a quilometragem, na verdade, que essa pessoa precisa cumprir, tá? No sábado, por exemplo, eles têm treinos de transição, que são treinos curtos, mas são treinamentos que exigem muito, porque daí tu sai da corrida e vai pra bike, ou da bike vai pra corrida, ou vai da natação, ou às vezes eles têm aqueles simulados que são 3 exercícios juntos. E daí lá no domingo, então, a gente vai ter o treinamento de pedal longo, ou não, ou o longo foi ao longo da semana. Então, tudo a gente tem que questionar para o paciente, tá? A intensidade do treino, o tipo de treinamento, porque às vezes acontece muito o que a pessoa chega aqui pra gente e fala assim, não sei quanto eu faço de corrida. Tá, mas é importante nos dizer, né? Porque a gente só vai conseguir fazer um cálculo fidedigno a partir do momento que esse paciente está nos dizendo o tempo de treinamento, né? Então, tudo isso é importante. E para aprender a fazer os equivalentes metabólicos, eles são... através de uma planilha que a gente tem nos livros de fisiologia. Eu tenho essa planilha em mãos, né? Até uma coisa que eu posso divulgar quando a gente fizer esse workshop aí online, posso mandar para todos vocês, né? Todos que tiverem interesse se inscreverem.
Mas daí, o que a gente usa? A gente pega esse equivalente, sei lá, o equivalente de corrida, por exemplo, uma corrida a 10 km por hora. O equivalente de METs, né, o equivalente metabólico lá é de 8 calorias. Então, eu pego aquelas 8 calorias, multiplico pelo peso do meu paciente e multiplico pelo tempo de atividade em horas. Isso, digamos lá, vai me dar, vamos aqui fazer ali, sei lá, vai me dar 200 calorias daquela corrida, tá? Essas 200 calorias dos equivalentes metabólicos eu vou somar com a minha taxa metabólica basal e eu vou somar lá com o meu gasto, com o meu fator atividade, porque na verdade a gente pega a taxa metabólica basal, multiplica pelo fator de atividade e vai nos dar lá um valor X, digamos lá de 2.300 calorias, tá? Essa corrida que eu calculei lá pelos equivalentes metabólicos deu 200 calorias. Então, 2.300 mais 200 vai dar 2.500 calorias. Bom, então a gente tem o valor, chegamos no gasto energético total dessa pessoa. Se ela consumir abaixo de 2.500 calorias, essa pessoa vai reduzir o peso, vai reduzir gordura, né? Se eu consumo as 2.500 calorias, eu já estou favorecendo que o meu paciente tenha performance no treinamento. Se eu estou aumentando essa quantidade de calorias, eu gero performance e também eu posso gerar um pequeno aumento de massa muscular nessa pessoa. Denise, mas não tem aquele negócio que treinamento de endurance tu perde massa muscular? Não, gente, isso aí é um mito. A pessoa só perde massa muscular num treinamento de endurance quando ela come mal, quando ela come de forma inadequada, quando ela não come as calorias necessárias, tá? Voltando, né? Então, aí a gente tem que entender se esse nosso paciente ele quer, mesmo fazendo essa quantidade de exercício no dia, se ele quer perder um pouco de peso, se ele quer melhorar a performance ou se ele quer melhorar a performance e aumentar um pouquinho a massa muscular. Então, a gente tem que, por isso que nutricionista e nutricionista esportivo é aquela arte, né? Que a gente tem que sentar, a gente tem que calcular tranquilamente o plano alimentar, são 2 horas no mínimo para calcular um plano alimentar, né? De segunda a domingo, por isso que não dá para fazer um plano só por vez, porque temos diferentes demandas. Então, eu tenho que saber taxa metabólica, eu tenho que saber o fator atividade e tenho que saber lá todas as atividades físicas que meu paciente precisa saber. Denise, agora tu nos confundiu toda. Como é que eu vou fazer isso, gente? Não é difícil, tá? Mas a gente precisa de um passo a passo. E pensando nisso, tô pensando em fazer esse workshop aí daqui umas 2 semanas, eu acho. E quem tiver interesse, me manda aqui por direct o seu e-mail, que daí eu mando o aviso lá do workshop. Obviamente eu vou avisar também aqui na Simplificando, porque isso é importante, né? Às vezes aqui na live eu não consigo dizer para vocês, não consigo mostrar, não consigo escrever, e às vezes a gente faz um workshop, eu faço um material bonitinho e tal. Mas enfim, eu acho que é isso que vocês têm que levar dessa live, que é importante vocês entenderem o tipo de treinamento que o paciente de vocês está fazendo, as diferentes intensidades de treinamento, os diferentes tempos de treinamento ao longo da semana, para que a gente consiga estimar os equivalentes metabólicos de forma adequada. E a gente precisa entender se esse paciente tem como objetivo reduzir um pouco o peso, fazer uma manutenção de peso, gerando performance, ou aumentar um pouco mais a massa muscular, também com geração de performance. O que é muito importante quando a gente faz Denise, mas eu trabalho com pessoas que fazem exercício, mas que querem emagrecer. Quanto de calorias eu vou tirar dessas pessoas?
Tem trabalho, na verdade, o consenso agora eu não me lembro, acho que é da ADA de 2016, lá do Canadá, para a área o Athletic and Performance, se não me engano, de 2016, ele fala que quando a gente já retira 10% do gasto energético total, a gente já tem bons resultados quanto à mudança de composição corporal. Então, se o paciente de vocês tem lá que consumir umas 2.200 calorias, é extremamente errado vocês colocarem 1.400 calorias para esse paciente consumir. A Denise, ele não vai perder peso? Claro, vai perder peso. Ele vai ter performance? Não vai ter performance. Não adianta. Porque esse paciente, ele está consumindo abaixo da taxa metabólica dele. Claro que é muito mais fácil dizer para vocês, não, vamos lá dar 600 calorias de dieta, de alimentação e daí dessa forma ele vai ter sucesso na perda de peso, ele vai me adorar, ele vai me divulgar nas mídias sociais, ele vai fazer antes de depois. É isso que as pessoas querem, né? As pessoas querem, parece milagre, e daí perder peso muito rápido. O problema é que quando a gente tá fazendo a nutrição esportiva, a gente quer gerar performance nessa pessoa. E existe, e tem muito como, pessoal, tem muito... não é difícil, na verdade, a gente fazer uma prescrição nutricional gerando performance e esse paciente comendo bem e reduzindo o peso. Tem uma paciente agora que está treinando para Uphill. Uphill, para quem não sabe, tem diferentes distâncias, né? Mas é na Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina, e acho que a distância maior, se não me engano, é a maratona, que é lomba acima, tá? E essa paciente, ela veio para mim com o objetivo de emagrecer, e querendo mudar também um pouco a alimentação e tal, que ela tava se sentindo fraca. Gente, tem até doce de leite na dieta dela. E ela tá emagrecendo e tá tendo performance e tá super, ultra, mega feliz. Então, isso que é o nosso diferencial como nutricionista esportivo. É fazer com que a pessoa renda, né? Renda no treinamento, que ela treine bem, porque nada melhor do que treinar bem, nada do que a gente terminar uma corrida bem, do que a gente terminar um treino bem, não se sentindo mal, não se sentindo cansado, fadigado, e dessa forma, então, tendo o objetivo, né? A pessoa lá tá atingindo o objetivo comendo coisas bacanas e comendo comida de verdade, né? Então, isso é uma coisa bem importante de eu falar para vocês. A gente tem que dar uma dieta adequada para que a pessoa realmente consiga render e dessa forma ela gastar energia de forma adequada, tá? Gente, até nem sei que horas são. Ó, já são meio-dia e quase meio-dia e meia. Foram aí mais ou menos uns 20 minutinhos, 25, 26 minutinhos de live. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Para quem tem interesse em fazer, na verdade, quem tem interesse que eu faça algum workshop online gratuito, coloca o seu e-mail aqui no meu direct da Simplificando a Nutrição Esportiva. Peço para vocês, é uma página, a Simplificando é uma empresa, na verdade, que eu estou criando com o objetivo de disseminar o conhecimento da nutrição esportiva para todos os nutricionistas e para todos os estudantes. Então, peço a ajuda de vocês, se vocês puderem compartilhar, puderem dizer para os colegas de vocês de faculdade ou os colegas nutris de vocês que tem essa página, que eu vou começar a fazer cada vez mais materiais, e-books. A gente já tem um e-book lá no site, que é simplificando a nutriçãoesportiva.com, que vocês podem ver aqui na minha bio. Já tem lá um e-book de como começar e de como atender na área da nutrição esportiva, né? Como vocês buscarem o público de vocês. Eu acho isso muito interessante, né? Porque eu tenho... Um dia eu sento e faço uma live aqui da minha história, contando, né, um pouquinho. Eu já fui professora de graduação,
E uma das coisas que eu mais amo na vida é falar e passar o meu conhecimento, né? Aquilo que eu aprendi e talvez às vezes tenha aprendido sozinha, sentando a bunda na cadeira e estudando. Então eu gosto de passar e compartilhar esse conhecimento com outros nutricionistas e outros colegas. Eu acho que quanto mais a gente se unir, mais força a nutrição vai ter, né? Eu acho que essa coisa de concorrência não deveria existir, tá? Até porque cada atendimento é único. Mas então, quem tem interesse, vai lá no meu direct e coloca o e-mail. Se não colocar lá e quiser baixar o e-book, tem lá no meu site. E daí lá no meu site, para baixar o e-book é preciso o e-mail. E daí depois eu tenho acesso, encaminho para vocês como é que vai funcionar o workshop. Mas na semana que vem temos live, também na segunda-feira, ao meio-dia. Quem tiver dúvidas sobre algum assunto relacionado à nutrição esportiva, mas de forma acadêmica, né? Não tipo assim, Denise, qual alimento que mais emagrece no treinamento? Isso aí não existe, né? Todos vocês sabem. Se vocês tiverem dúvidas referentes, né, à parte científica, o que funciona, o que não funciona, como fazer, como não fazer, me mandem lá por direct, que daí eu já vou elaborando as lives das próximas semanas, tá? Então, quem puder me ajudar aí nisso, agradeço. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Essa live vai ficar disponível aí por 24 horas para vocês. Enfim, poderem assistir de novo, para divulgarem para os amigos de vocês. E era isso. Boa semana de vocês. Boa semana para vocês. Boa semana de trabalho também para vocês. E eu espero que mesmo nesse inverninho aí, as nossas agendas continuem cheias, tá bom? Beijo para vocês. Até mais.